Este programa contém imagens e relatos da Segunda Guerra Mundial. Aconselhamos critério dos telespectadores. 8 de março de 1945. Enfim, a escuridão acabou. As pessoas celebravam na Europa e por todo o mundo a vitória sobre o nazismo na Alemanha. A partir do desembarque nas praias da Normandia no dia D, em junho de 1944, levou-se quase um ano inteiro para vencer a guerra. Ao encarar a derrota, Adolf Hitler tornou-se ainda mais determinado a lutar até o fim. Enquanto seu terceiro Reich entrava em colapso devagar, a brutalidade da guerra e o fanatismo dos nazistas só aumentavam. Aqueles 11 meses, o mais implacável e brutal período da Segunda Guerra Mundial, deixaram uma eterna cicatriz nos corações e na história. O último ano de Hitler. Verão de 1944. Por quase 5 anos, a Europa esteve em guerra, esperando a liberdade. No dia 6 de junho, ventos da liberdade finalmente começavam a soprar pelas praias da Normandia. Em uma tarde do mais longo dia, mais de 150 mil soldados conseguiram desembarcar. Até 1º de julho, quase 1 milhão de homens estavam lutando na Normandia. Os aliados tinham controle pelo céu. Pouco a pouco, estavam destruindo a infraestrutura usada pela Alemanha. Todos os comboios de reforços foram bombardeados. Até mesmo o Field Marshal Rommel, o líder das forças germânicas na Normandia, foi ferido em um ataque aéreo. Uma brincadeira começou a percorrer as linhas de ataque da Alemanha. Se você vir um avião branco, é americano. Se você ver um avião preto, é um inglês. E se você não vir nada, é um avião alemão. Contudo, o desfecho estava longe de acontecer. O exército de Hitler mostrou uma resistência violenta. O general britânico Montgomery esperava ocupar a cidade de Caen em 24 horas. Entretanto, a ação precisou de 6 semanas e de um bombardeio aéreo que arrasou a cidade. Enfim, na última semana de julho, as frentes de ataque recuaram. Os americanos planejavam avançar pela península Cotentin. As tropas aliadas libertaram a Bretanha e logo depois, o agressivo exército americano do general Patton libertou cidade por cidade e avançou para o leste. A libertação do oeste europeu estava por fim acontecendo. O oeste da França estava em ruínas. A população sofria muito. Mas depois de 4 anos sob a opressão nazista, a esperança começa a surgir. O clima era de desconfiança. Nós atravessaremos a Alemanha com facilidade, previam aqueles ao redor do general Eisenhower, o comandante supremo aliado. Havia um forte clima de otimismo, uma vez que uma intensa ofensiva estava em ação na frente oriental. Stalin liberava as forças russas na Operação Bielorrússia. O objetivo era tomar a Bielorrússia com o propósito posterior de abrir caminho até Varsóvia e, consequentemente, controlar o acesso a Berlim. O Exército Vermelho avançava como um rolo compressor, esmagando tudo que permanecia em seu caminho ao longo de 1000 quilômetros. Mais de 1 milhão de homens, 4 mil tanques, 30 mil peças de artilharia e 6 mil aviões contra o inimigo. Nada podia detê-los. O poderoso homem do Kremlin mostrou que tinha uma noção da história. Stalin esperou até 22 de junho para lançar sua ofensiva. Hitler tinha atacado a Rússia 3 anos antes, no dia 22 de junho de 1941. Assim, os soviéticos tiveram uma vitória atrás da outra. Hitler ordenou aos seus generais que investissem em uma estratégia de resistência.
fazer trincheiras em alguns locais já protegidos para conter o inimigo e forçá-lo a entrar em uma luta sangrenta. Ao impor a guerra como ação em 1940, Hitler estava um passo à frente em termos de táticas. Fixou seus generais em fortalezas, retornando à velha escola de guerra. Os soviéticos rodearam as cidades e esperaram que eles desabassem como frutas maduras. Vitebsk, Orsha, Mogilev, Bobruisk, Minsk. As cidades da Bielorrússia caíram uma por uma. Vassily Grossman, um correspondente do jornal do exército soviético, o Red Star, mencionou: a estrada para Bobruisk é a estrada para o castigo. Aqui, o caldeirão da morte ferve, absorvendo em uma vingança impiedosa todos aqueles que não largaram suas armas e fugiram para o oeste. Para desacelerar o avanço russo, os alemães utilizaram um plano de queimadas, devastando cidades e destruindo toda a infraestrutura. Mas nada podia parar o Exército Vermelho. Nem as pontes explosivas, nem as milhares de minas deixadas pelos alemães. O avanço foi tão rápido que eles ficaram sem combustível. Para manter o ritmo, os soldados russos às vezes misturavam vodka e óleo diesel para manter os tanques de guerra funcionando. Um cabo alemão escreveu para sua esposa: se os russos continuarem nessa direção, não vai demorar muito para eles estarem na sua porta. Os territórios libertos estavam em chamas. E a população tinha perdido tudo. Seus pertences, por vezes suas casas e até mesmo suas vidas. Para celebrar o que foi uma das maiores derrotas impostas às forças armadas alemãs, Stalin exibiu 57 mil prisioneiros alemães em Moscou em 17 de julho de 1944. 3 anos antes, Hitler tinha prometido que eles marchariam em Moscou. Uma promessa agora cumprida. Atacados pelo oeste pelas forças britânicas, americanas e canadenses, e pelo leste pelos soviéticos, o Reich foi ameaçado por um colapso repentino, especialmente quando um grande golpe foi formulado contra ele. Convencido da iminente derrota, um grupo de oficiais alemães quis matar Hitler para que pudessem negociar com os aliados. Em 20 de julho, enquanto o Führer se encontrava com o alto escalão, uma bomba explodiu. A explosão causou muitos estragos. Mas apesar da violenta explosão, Hitler sobreviveu por um milagre. Ele sofreu um rompimento no tímpano e um curativo cobria sua orelha, mas estava vivo. Contudo, nem todos tiveram tanta sorte. Muitos homens que estavam com Hitler foram gravemente feridos e morreram mais tarde. Naquele mesmo dia, Benito Mussolini, que ainda reinava na metade da parte norte da Itália, lhe fez uma visita. Quando Hitler mostrou a ele o local do ataque, ele disse: "A bomba explodiu bem nos meus pés. Está claro que nada pode me atingir. Meu destino é seguir meu caminho e completar minha tarefa. Eu estou mais certo que nunca que a grande causa que sirvo vai triunfar, apesar de todos os perigos." Hitler interpretou sua sobrevivência como um sinal do céu. Mussolini não quis o contradizer. Antes de partir, Il Duce disse: "Depois desse milagre, é impensável que nossa causa vá falir." Quando os alemães souberam que Hitler tinha sobrevivido, muitos choraram de alegria. "Graças a Deus, o Führer está vivo", as pessoas diziam nas ruas de Berlim.
Em julho de 1944, muitos alemães ainda acreditavam que o Führer representava a única esperança de vitória. Na tarde do atentado, o ditador falou para o povo: eles são uma insignificante gangue de criminosos, que serão executados sem piedade. É o dever de cada e de todo alemão enfrentar sem pena esses indivíduos e prendê-los na hora. Se resistirem, vamos liquidá-los sem hesitar. O atentado aumentou a natural tendência paranoica de Hitler. 5.000 pessoas foram presas. E logo em seguida houve um rápido julgamento. Certos generais, que semanas antes estavam muito bem vestidos, agora estavam diante dos juízes em roupas surradas, parecendo sujas e desfiguradas. O juiz Freisler, um nazista fanático, cobriu-lhes de insultos. Um bobo não, mas um estúpido talvez se comportasse como um degenerado feito você. Você é apenas um piolho imundo. Ele gritou tão alto que os técnicos responsáveis por gravar esta paródia de um julgamento pediram para que ele baixasse a voz. A sentença não permitiu o auxílio da apelação. Por ter traído tudo o que nós vivemos e lutamos, eles serão sentenciados à morte. Seus bens irão para o Reich. Mais ou menos 200 pessoas foram executadas. Devido a essa brutal eliminação, os alemães tenderam a se tornar mais fervorosos e evitavam serem considerados indiferentes. Todos tinham que mostrar lealdade ao Führer até o fim. No exército, a saudação Heil Hitler substituiu a tradicional saudação militar. O regime colocou seu homem de confiança em um alto cargo. Heinrich Himmler passou a liderar o SS e era o cabeça do exército alemão. Ele agora detinha completa autoridade sobre 2 milhões de homens. Goebbels, o ministro da propaganda, se tornou o ministro-geral da Guerra do Reich. Contente com os poderes ampliados, ele confessou a seus amigos: vai precisar de uma bomba debaixo do traseiro de Hitler para o fazer raciocinar. O atentado não destruiu o regime. Pelo contrário, o consolidou. Contudo, os aliados ainda continuavam avançando pelo leste e pelo oeste. Mais além do sul, em meados de agosto, forças francesas e americanas desembarcaram em Provença. Os soldados do general Pett e os soldados do primeiro exército francês, comandado pelo general Delattre, começaram a invadir o sul da França. Ajudados pelo FFI, forças do interior da França, eles libertaram Marsella antes de ir para o vale do rio Ródano. Todavia, as imagens das forças armadas da Alemanha humilhada está equivocada. A grande maioria dos soldados de Hitler resolveu recuar. Mais de 400.000 voltaram à Alemanha e se prepararam para defender a terra natal. Panorama. Longe do fronte, de volta à Alemanha, notícias eram exibidas em cinemas como um esforço para trazer brilho à vida diária. No verão de 44, apesar dos bombardeios e do Reich estar desmoronando, para muitos alemães a guerra estava longe de terminar. As imagens comprovam o estilo de vida confortável e tradições folclóricas que reinavam no país. Os alemães ainda tinham fé em Hitler. Como poderiam pensar de outra forma se o partido era onipresente? A população estava bem nutrida, as indústrias continuavam a funcionar, a administração funcionava e o zoológico de Berlim permanecia aberto. O verão estava excelente e aqueles que ficavam em casa aproveitavam ao máximo. Guerra? Que guerra?
Esta cena, filmada em agosto de 1944, se deu na cidade de Dachau. A poucos quilômetros de distância, o mais antigo campo de concentração na Alemanha continuava a eliminar presos deportados de toda a Europa. Enquanto a Alemanha se deleitava sob o sol de verão, a Europa ocupada permanecia à sombra sinistra dos nazistas. O regime buscava uma política de aniquilamento. Entre maio e julho de 1944, mais de 435 mil judeus húngaros foram enviados para campos da morte. Em agosto de 44, os crematórios de Auschwitz não conseguiam suportar o número de corpos acumulados. O SS começou a queimá-los em covas abertas. Ao mesmo tempo em que os aliados se aproximavam de Paris, um comboio com deportados deixou a região em direção aos campos de concentração, em 17 de agosto de 1944. Só uma semana depois, em 25 de agosto, Paris foi libertada. Os aliados não esperavam realizar rápido progresso. Os americanos desfilaram triunfantes em meio às saudações. As mulheres parisienses abraçavam seus libertadores. A euforia podia ser vista em seus rostos. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il là ou pas là en souriant? La petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh! Muitos soldados pensaram que o pior tinha passado e que derrotar o Reich era só uma questão de formalidade. O verão trouxe a promessa da vitória. O outono trouxe uma série de contratempos. Desde o desembarque no dia D, o general americano Eisenhower desconfiava do comandante das tropas aliadas, o general britânico Montgomery, que supervisionou uma série de falhas na Normandia. Apesar dos contratempos, Montgomery demandou uma operação contra o Reich, colocando todas as forças anglo-americanas sob seu comando. Porém, essa ordem foi inaceitável para Eisenhower. Para evitar colocar todas as tropas sob o comando de Montgomery, Eisenhower dividiu as forças em dois grupos. O primeiro estava sob o comando de Montgomery, que atacaria pelo norte em direção à Bélgica e Holanda, com o objetivo de tomar o porto de Antuérpia. Uma vez sob o controle dos aliados, tanques e munições conseguiriam chegar perto do fronte. O segundo grupo foi designado para o general Bradley dos Estados Unidos, que atacaria o leste, apoiados pelos exércitos dos generais Patton e Simpson. Saudações aos libertadores! A partir de setembro, as coisas caminharam rápido. Os britânicos e canadenses, sob o comando de Montgomery, continuavam avançando e tomaram Bruxelas. No dia seguinte, em Antuérpia, os vitoriosos capturaram milhares de prisioneiros, mas não sabiam o que fazer com eles. O zoológico trocou de função. Apesar das autoridades belgas saudarem Montgomery, ele cometeu um erro. Na pressa de invadir a Alemanha, as tropas tomaram o porto da Antuérpia como planejado. Mas eles se esqueceram de verificar as ilhas e as margens do rio que controlavam o acesso. Eles foram pegos pelas poderosas unidades armadas alemãs. Como resultado, nenhum navio aliado podia usar o porto e abastecer a frente de batalha. Este novo erro enfureceu Eisenhower por uma boa razão. Por 2 longos meses, as tropas aliadas tiveram que combater a resistência da Alemanha através de operações anfíbio. A ofensiva equivocada custou a Montgomery 13 mil vítimas. Mas precisaria de muito mais para enfraquecer Montgomery. Ele persuadiu o cético Eisenhower a dar para ele todos os recursos disponíveis. Seu objetivo, lançar uma grande operação de paraquedas em Arnhem, na Holanda. Nome da operação: Operação Market Garden. No dia 17 de setembro de 1944, mais de 20 mil paraquedistas e mais de 13 mil tropas em planadores decolaram rumo à Holanda.
foi a maior operação aérea da história. Os paraquedistas americanos, britânicos e poloneses foram deixados atrás das linhas germânicas para tomarem pontes pelo Maas, Waal e Reno, para impedir que os alemães as destruíssem. Uma vez que as pontes estavam seguras, as tropas terrestres poderiam cercar as linhas de defesa de Siegfried pelo norte e invadir o Reich. Monte estava certo dele mesmo. A guerra seria vencida por volta do Natal. Infelizmente, a situação na Terra logo tornou-se ardilosa. Planadores desembarcaram, mas muitos quebraram. As zonas de reabastecimento estavam longe de atingir os objetivos. Os alemães tiveram acesso a planadores e recuperaram alguns equipamentos e suprimentos. Porém, o mais importante foi que eles descobriram um plano de operações que um oficial tinha levado com ele, violando as ordens. Quando a 4ª Brigada de Paraquedistas foi enviada como reforço, os soldados foram alvejados no céu como pássaros pelos alemães, que os estavam esperando. Na cidade de Arnhem, 2 divisões de tanques correram em direção aos paraquedistas britânicos e os cercaram. Depois de 5 dias de uma obstinada batalha, os soldados de Montgomery foram forçados a se render. No geral, os aliados perderam mais de 17.000 homens e libertaram apenas parte da Holanda. O fracasso da expedição foi só o começo de um terrível desastre. Para ajudar a Operação Market Garden, homens da ferrovia holandesa entraram em greve. Em represália, o Reich bloqueou todas as importações de comida na Holanda que estava ocupada. As filas eram imensas do lado de fora das lojas de comida, que estavam vazias. De outubro em diante, a escassez causou sérios danos. Milhares de civis morreram de fome. Henry, que tinha 10 anos naquela época, recorda: nada era mais importante do que comida. Eu acordava de manhã pensando em comida. Costumávamos falar de comida o dia todo. E quando ia para a cama com fome, eu sonhava com comida. Os holandeses sofreram longos meses o que eles chamaram de Hongerwinter, inverno da fome. Pelo menos 16.000 civis pereceram. Enquanto Monte era detido na Holanda, as forças americanas de Bradley faziam progresso. Em setembro, suas tropas alcançaram a cidade alemã Aachen. Hitler ordenou que suas forças defendessem a cidade até a última bala. O primeiro exército dos Estados Unidos teve que tomar a cidade rua por rua, casa por casa, em um combate feroz. Não entendo, disse um soldado. Eles sabem que serão mortos. Por que diabos eles não se rendem? Depois de 5 semanas de cerco, período em que mais de 1.000 soldados foram mortos, a cidade foi dominada de vez. Os alemães experimentaram pela primeira vez o que várias pessoas pela Europa sentiram alguns anos antes, quando fugiram do exército alemão. A tomada de Aachen foi um símbolo. Foi a primeira cidade da Alemanha a cair nas mãos dos aliados.
esta vantagem no território alemão ainda estava muito longe da vitória. Os aliados estavam se afundando frente à cruel resistência alemã. Monte tinha falhado durante sua operação na Holanda. O porto de Antuérpia ainda era inviável e o rígido general Patton, que estava ansioso para conseguir avançar para o leste, estava sem combustível. Meus homens podem comer seus cintos, mas meus tanques não podem ficar sem gasolina, falava enfurecido. Ele ficou parado. Por uma ironia do destino, parte do combustível foi desviado para os britânicos. Ao desacelerar Patton, os aliados não puderam tirar vantagem do colapso da frente ocidental. Como resultado, os alemães tiveram tempo de reagrupar suas defesas, reassumindo posições além do rio Reno. A frente ocidental foi bloqueada. Fim da guerra até o Natal, esse sonho evaporou. A guerra iria continuar. Na frente soviética, a Operação Bagration foi um sucesso. Entre 22 de junho e 31 de agosto de 1944, ofensivas russas tiraram 700 mil alemães do combate. As tropas, sob o comando do general Zhukov, cobriram 500 quilômetros em 5 semanas. Os soviéticos se aproximavam de Varsóvia. A Rádio Moscou pedia para que a população se erguesse. Convencidos de que teriam o apoio do Exército Vermelho, o exército polonês lançou um motim em 1º de agosto. Os primeiros dias foram de euforia. Havia barricadas em cada bairro. Todos entravam no combate à sua maneira. Estes combatentes da resistência se jogaram de cabeça e forçaram os alemães a recuar. Os poloneses sabiam que os russos estavam por perto, do outro lado do rio Vístula. Com o poderoso aliado mantendo-se à espreita, os insurgentes não tinham nada a temer. Contudo, em 4 de agosto, os alemães enviaram reforços. A missão? Eliminar o problema polonês de qualquer maneira. A cidade foi bombardeada sem piedade. Pouco a pouco, os alemães retomavam o controle da cidade e esmagavam os insurgentes. O hospital foi incendiado e os feridos executados. O movimento de resistência poderia ter abalado o equilíbrio se tivesse sido apoiado. Todavia, o Exército Vermelho permanecia nas áreas laterais. Enquanto os alemães destruíam a cidade, as tropas soviéticas acampavam às margens do rio Vístula. Stalin permanecia frio. Ele não interviria. Por um tempo, Stalin até mesmo recusou a permissão para americanos e britânicos usarem seus campos de aviação para abastecer os insurgentes que enfrentaram um massacre. Ele tinha 2 motivos. Ele tinha que permitir que suas tropas recuperassem a força depois da Operação Bagration. As unidades de abastecimento tinham que levar combustível, armas, munição e peças extras para essa nova frente no Vístula. Entretanto, Stalin deixou a resistência polonesa não comunista ser exterminada. Uma maneira cínica que talvez tenha encontrado para abrir caminho para os comunistas assumirem o poder mais tarde. Os anglo-americanos protestaram, mas não tão intensamente para abalar a relação com Moscou. Esse foi o preço da aliança soviética contra Hitler. A revolta em Varsóvia acabou em sangue. 250 mil civis e 15 mil insurgentes poloneses foram mortos.
Depois de 2 meses de um combate feroz, as armas silenciaram. O exército de resistência se rendeu. Varsóvia estava quase toda destruída. Os poloneses que esperavam o apoio dos soviéticos estavam agora com medo de cair nas mãos deles. Como disse um poeta, nós esperamos que você, Praga Vermelha, nos livre da morte negra. Enquanto o Exército Vermelho acampava no Rio Vístula, para o oeste, o exército aliado pôde finalmente abrir o porto de Antuérpia. Os americanos chegaram ao Rio Reno. Finalmente, o Reich foi fisgado. Contudo, apesar do ataque por 2 frentes de batalha, o regime nazista não mostrava sinais de que desmoronava. Pelo contrário, o exército cego obedecia ao supremo líder. O Führer manda, nós obedecemos. Sacrifício nunca é demais para se obter a vitória. Em outubro, Himmler liberou o Volkssturm, a tropa tempestade do povo. Esta milícia recrutava homens que ainda não tinham servido na força de defesa. De uma vez só, um procurador da província, um jovem do interior ou um padeiro de uma aldeia viram-se armados com rojões para defender o Reich. O povo alemão permanecia firme perante o Führer. Eles não podiam imaginar outra alternativa para o regime nazista. Isso porque eles ficaram 12 anos no poder e Hitler já tinha doutrinado os alemães. Em dezembro de 1944, a Alemanha tinha resistido com 2 frentes de batalha por quase 6 meses. O Reich estava ferido e sangrando, mas a nível econômico, o país redobrou seus esforços nas fábricas, produzindo tanques, aviões, submarinos e munições. Já que não podiam vencer a guerra em quantidade, eles empregavam novas armas, como os tanques em miniatura controlados por controle remoto e os submarinos torpedo humano. Acima de tudo, Hitler colocou um grande arsenal no que ele chamou de milagre das armas. As bombas voadoras V1, que vinham caindo sobre Londres desde junho, mataram milhares de civis. O V2 foi o primeiro míssil balístico na história. Por vários anos, eles tinham sido desenvolvidos em segredo nas fábricas da Alemanha. No outono de 44, por fim, estavam prontos. Esses mísseis podiam carregar 1 tonelada de explosivos potentes. Apesar de essas armas de retaliação terem tido um impacto limitado, elas estimulavam os alemães. Um homem escreveu: "Nós só conversamos sobre o V2. Talvez nós possamos lançá-los contra a América. Tenho certeza que a vitória é nossa." Essa façanha deveu-se a um homem: Albert Speer. O arquiteto do Führer supervisionava a reorganização que ele retratava como um milagre. Porque, apesar dos bombardeios pelos aliados, a produção de armas tinha, na verdade, aumentado até junho de 1944. Porém, esse profano milagre teve um nome: escravidão. O Reich explorou milhões de trabalhadores, deportados, judeus, comunistas e combatentes da resistência. Havia sempre trabalhadores recrutados de toda a Europa. Prisioneiros de guerra tornavam-se trabalhadores. Quase 9 milhões de homens e mulheres trabalhavam em péssimas condições em prol do Reich. A indústria alemã mantinha o esforço constante na guerra. O Reich até mesmo conseguiu passar da defensiva para a ofensiva.
Na frente ocidental, as forças aliadas foram divididas em 2 blocos, o que colocou em risco o setor de Ardennes. Foi quando Hitler decidiu agir. Em 16 de dezembro, para o espanto dos aliados, 1.900 armas abriram fogo. Nas primeiras horas, o elemento surpresa deu ao alto comando alemão um inesperado sucesso. Os aliados pensaram que estavam lidando com um exército desordenado. Pelo contrário, eles encararam um exército de contra-ataque violento. Para Hitler, era uma grande jogada. Ele esperava que a ofensiva estabilizasse a frente ocidental, convencendo os anglo-americanos de que eles nunca poderiam vencer. E quem sabe, talvez fazê-los mudar de ideia e passar para o outro lado contra o demônio bolchevique. O Führer estava convencido de que a coalizão era contra a natureza e estava destinada ao fracasso. Marxistas aliados com os capitalistas era simplesmente uma heresia. Esta aliança ia desmoronar. Era preciso só colocar a pá de cal. O sonho acabou. Os alemães fizeram progresso com a ajuda do mau tempo, que impediu que os aviões aliados interviessem. O avanço foi espetacular. Um tenente escreveu para a esposa: "Você não pode imaginar o momento de glória que estamos esperando. É como se os americanos não pudessem resistir ao poder da nossa ação." As notícias se espalharam na Bélgica e Alsácia, 2 regiões que tinham acabado de ser libertadas da praga marrom. Os alemães estão voltando. Civis que tinham acabado de retornar para casa pegaram a estrada de novo. Enquanto se preparavam para celebrar o Natal, famílias alemãs também celebravam a nova ofensiva. Que presente de Natal maravilhoso podia-se ouvir nas ruas. Os formadores de opinião diziam: as pessoas estão felizes que retomaram a iniciativa, especialmente quando ninguém esperava. A operação revigorou a população da Alemanha. Um soldado escreveu para a esposa: "A neve deve ser manchada de vermelho com o sangue americano. Nós jogaremos no oceano esses primatas arrogantes e escandalosos do Novo Mundo. Eles não vão pôr os pés na nossa Alemanha." Contudo, a determinação dos alemães às vezes chegava a atos de brutalidade, cometendo assim vários crimes de guerra. Em 17 de dezembro, 69 prisioneiros de guerra americanos foram mortos pela SS. No mesmo dia, na pequena cidade de Malmedy, os corpos de 86 soldados executados pela mesma unidade da SS foram encontrados. Civis belgas, homens, mulheres e crianças, também foram massacrados. Não pouparam ninguém. Enquanto isso, o caos reinava nas linhas americanas. Para aumentar a confusão, alemães disfarçados de americanos tinham se infiltrado no território do aliado, mudando placas nas estradas e fazendo sabotagens. Os soldados suspeitavam de tudo e de todos. Eles interceptavam veículos e, com cuidado, checavam papéis de identificação. Começaram a fazer perguntas que só um americano poderia responder. Em um dos períodos mais críticos do inverno de 1944, a polícia militar poderia perguntar qualquer coisa. Quem é a namorada do Pato Donald? Qual o nome do cachorro de Roosevelt? Às vezes, espiões eram capturados. As tropas alemãs pressionavam com os avanços. Eles sitiavam a pequena cidade de Bastogne, na Bélgica, ponto estratégico crucial para o sucesso da operação. 18.000 soldados defendiam a cidade. Os rumores de que os alemães não prendiam ninguém começou a se espalhar.
os soldados americanos redobraram a capacidade de resistência. Mas a cidade foi rapidamente rodeada por tanques. As tropas americanas caíram em uma armadilha. Enquanto preparava uma ofensiva mais para o sul, o general Patton foi chamado para o resgate. No meio do inverno, ele levou seu exército a mudar de rumo e ir em direção ao norte, avançando para Bastogne. Ele tinha prometido a Eisenhower que essa manobra levaria não mais que 3 dias. Seus tanques trabalharam dia e noite em péssimas condições. Todavia, eles não contavam com as estradas com gelo. Enquanto isso, em Bastogne, os soldados estavam contra os alemães e o inverno. Muitos morreram congelados nas trincheiras. Em 23 de dezembro, os alemães olharam para o céu com desespero. A neve cessou. Os flocos de neve foram substituídos por aviões da Força Aérea Americana que atacaram suas posições. Logo após, como havia prometido, o terceiro exército de Patton foi aliviar o cerco a Bastogne, bem a tempo. A jogada de Hitler fracassou. O custo humano foi elevado. Do lado do aliado, 80 mil homens mortos e feridos. Do lado alemão, 120 mil. No geral, a batalha apenas adiou o acerto de contas para o Reich. Mas para os aliados, foi algo importante. Eles perceberam uma coisa: a Alemanha ainda causa perigo. No quartel-general alemão, o clima era de preocupação. Goering sugeriu que Hitler buscasse um acordo de trégua. A guerra está perdida, explicava. Hitler respondia: eu te proíbo de tomar qualquer decisão a essa altura. Se você desobedecer minhas ordens, você será morto. Hitler foi pego por suas ilusões. Ele insistia: nunca vamos nos render. Podemos cair, mas levaremos o mundo conosco. Apesar da retirada dos exércitos de Hitler nas frentes de batalha, 5 meses de guerra e caos ainda se apresentavam diante do outono de Berlim e da derrota do Terceiro Reich. Render-se? Não. A fera estava enfraquecida, mas não estava morta. E os alemães pareciam prontos para seguir o Führer até o fim.